Olá amigos, começamos aqui a nossa jornada neste congresso, onde vamos estar, começamos em Porto Alegre, no Museu da Tapeçaria, e vamos continuar por vários locais em Portugal. Bom, antes de mais, muito boa tarde. Eu estou falando do microfone neste momento, para dar uma melhor acústica. Queria dar-vos as boas-vindas a estas pequenas reuniões que se vão seguir. O meu nome é Santiago, nós somos, eu e minha esposa e mais alguns colaboradores, somos representantes desta associação que vocês veem, a Associação Ouro Novo. Nós trabalhamos de forma independente e gostamos de trazer junto das pessoas sobretudo as boas novas sobre Cristo, essencialmente Cristo, digamos, sem adicionar mais teorias nem doutrinas, o amor de Cristo e a promessa de Cristo para nós, basicamente. Trabalhamos de forma independente, digamos, não ligado a nenhuma denominação propriamente dita, embora temos o nosso conhecimento, vamos à Bíblia. A Bíblia é a nossa base, digamos, de apoio. Agradeço a vossa presença. Agradeço o carinho que vocês têm por nós ao disporem um pouco do vosso tempo a vir aqui também e assistir um pouco a estas palestras, a estas reuniões que vamos fazer. Quero também saudar os nossos dois convidados, os convidados que temos hoje. Aliás, o Ivan Lopes, que ele veio do Brasil para colaborar connosco nestas palestras também. Ele próprio também tem um canal lá no Brasil e pronto, ele tem falado também sobre estes temas, liberdade religiosa e temas relacionados também com Cristo, com o amor de Cristo também. Portanto, vamos, sem mais demoras, Ivan, vou-te chamar aqui, a partir de agora está ao serviço. Vamos começar as nossas reuniões. Vamos pedir, Ivan, pedir a Deus que nos ajude. O que é que tu achas? Com certeza. Ok? Então vamos neste momento só apenas fechar os nossos olhos e fazer uma pequena prece ao Senhor. Ó nosso Pai amado, que habita nos altos céus, Senhor, nós te agradecemos muito esta hipótese que nos dás de estarmos aqui em Porto Alegre, Pai, junto das pessoas, Pai, levar-lhes a elas um pouco daquele que as ama muito, um pouco de notícias daquele que morreu por elas também, que está pronto a transformar ou a impressionar o seu coração para as verdades bíblicas. Então, Senhor, ajuda-nos nesta hora. Queremos fazer tudo de coração singelo, de coração puro, com amor, com esse amor de Cristo, Pai, que pode nos ensinar-nos. Ajuda nesta hora o Ivan. Também fala tu através dele, para que na realidade possamos estar um pouco mais esclarecidos acerca de quem é este Jesus de que tanto se fala. É aquilo que te peço e agradeço, em nome desse mesmo Jesus. Amém. Amém. Uma boa tarde a todos. É um prazer muito grande poder estar aqui com as pessoas de Portugal, com os irmãos também. E vai ser um privilégio muito grande poder compartilhar um pouco mais sobre a mensagem da justiça de Cristo. E nós sabemos que nós vivemos hoje em um mundo onde nós vemos todos os sinais que Jesus disse que haveria, que antecederiam a sua vinda, já estão acontecendo. Mas muitas vezes nós nos perguntamos assim, por que Jesus ainda não voltou? E muitas vezes a gente pensa, não, talvez Deus ele queira dar mais tempo para as pessoas se salvarem, isso é verdade. Mas nós vemos em Mateus 24 que Jesus disse que a mensagem de Cristo, o Evangelho, deveria ser pregado em testemunho a todas as nações, e então viria o fim. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas hoje, de
forma específica, nós vamos entender um pouco mais sobre o sacrifício do Calvário e o que esse sacrifício de Cristo, como é que ele abarca a minha vida de forma mais profunda e de forma mais intensa. Antes da gente iniciar falando especificamente sobre o momento do Getsemane na vida de Jesus, eu vou começar falando sobre o Getsemane, algumas partes em relação ao Calvário, que isso vai mostrar para nós como inspirar fé em nós. Vamos ler juntos aqui. Livro de Lucas, capítulo 22. Se vocês tiverem a Bíblia no celular, vocês podem acompanhar aí com a gente também. Lucas, capítulo 22. Vamos ler juntos aqui a partir do versículo 39. Vamos ler juntos. Lucas, capítulo 22, verso 39. Lucas 22, verso 39. Vamos achar? Olha só. Diz assim, Lucas 22, verso 39, diz: E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Então, olha só. Deixa eu fazer uma pergunta. Só tem até então adventistas aqui, né? Não? Tem pessoas de outros lugares também, né? Ok. Então, olha só. Verso 42 diz assim, ó, qual foi a pergunta? Eu vou pedir para alguém, quem pode ler em voz alta para a gente aí? O verso 42, o que Jesus pediu ao Pai quando ele estava em oração ali? Verso 42, quem pode ler para a gente? Lucas 22, verso 42, o que diz aí? Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Pronto, agora olha só. Jesus disse, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Por que Jesus orou isso aqui? O que estava acontecendo? Eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção, porque nós vamos ver tudo o que estava acontecendo aqui com Jesus. E a gente vai entender por que Jesus fez esse pedido ao Pai. Veja só. Quando você olha para o que está acontecendo no capítulo 22, você vê que no verso 1, olha para a sua Bíblia aí no verso 1, o que diz aí? Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, ou seja, como matariam Jesus, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Então, primeiro, o que está acontecendo? Jesus foi traído por Judas. Jesus começou a passar por situações que ele sabia que aquilo aconteceria, só que quando chega no verso 39, a Bíblia diz que ele foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos foram com ele. Só que lá orando no monte, ele começa a orar e ele diz, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Por que Jesus orou aqui dessa forma? Vamos nos lembrar de como começou o grande conflito e a gente vai chegar até essa oração de Jesus. Vamos abrir primeiro Ezequiel capítulo 28 e nós vamos entender alguns detalhes que são muito importantes. Nós estamos introduzindo o assunto, relembrando para algumas pessoas alguns textos que vocês conhecem e começando a partir daqui para a gente entender todo o grande conflito. Olha só, no livro de Ezequiel, vamos ler juntos aqui. Ezequiel capítulo 28. Veja só o que a Bíblia diz para nós. Falando sobre Lúcifer. No verso 14, diz assim, verso 13. Ezequiel 28, verso 13 diz, estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura,
sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro, e em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim, o ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Veja, a Bíblia nos mostra a história de um anjo. Esse anjo, o nome dele era Lúcifer. A palavra Lúcifer significa portador de luz, Lucifer. E esse anjo, a Bíblia diz que ele era um querubim cobridor. O que isso significa? Bom, a Bíblia nos mostra que Deus, desde o Antigo Testamento, ele foi ensinando para a humanidade através de um sistema chamado de santuário. Só que esse santuário, ele existe no céu. É um lugar verdadeiro, é um lugar real. E esse lugar, ele é dividido em duas partes. Você tem o lugar santo e o lugar santíssimo. Se vocês se lembrarem dessa história, no lugar santo, os sacerdotes tinham seus turnos diariamente e eram vários sacerdotes. Mas no lugar santíssimo, só havia um sumo sacerdote que uma vez no ano ia lá e entrava naquele lugar para oficiar ali. O que acontecia? Nesse lugar santíssimo havia a Arca da Aliança. Nesta arca, acima da arca, ficavam dois querubins. E esses querubins eram chamados de querubins cobridores. Ou seja, quando você analisa a história de Lúcifer, que ele era um querubim cobridor, dentro da Arca da Aliança ficava a lei de Deus, os 10 mandamentos. E a função de um anjo cobrir, ou seja, de guardar aqueles mandamentos, mostra que ele tinha uma relação muito profunda e muito íntima com a lei de Deus. Então, ele era um anjo específico para guardar a lei de Deus, ou seja, explicar o caráter de Deus para todos os outros anjos, todo o universo celestial. Porém, o que aconteceu, que a Bíblia diz é que este anjo, em algum momento, ele começou a desejar algo que ele não tinha. Deus criou ele perfeito. A Bíblia diz que perfeito era em todos os teus caminhos. Mas chegou um momento onde ele disse assim, não, eu quero mais. Eu preciso de mais. E aí começou a acontecer o que nós vamos ler aqui em Isaías capítulo 14. Vamos ver aqui. Lembrando que toda essa história que nós estamos falando é para entender por que Jesus pediu para passar o cálice. Olha só. Isaías capítulo 14. Vamos ler juntos aqui. Isaías 14, verso 12. Ainda é Deus falando diretamente com esse anjo, Lúcifer. 14, verso 12, diz assim: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da pregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, olha o que esse anjo glorioso começou a dizer. Ele começou a pensar o seguinte, olha, eu me exaltarei acima das estrelas de Deus. Essa palavra estrelas de Deus significa os anjos. Se você for no livro de Jó, a Bíblia fala que quando Deus fundava as bases dessa terra, as estrelas de Deus cantavam, os anjos de Deus se jubilavam. Então, quando Deus criou esse ser, ele deu a este ser muito poder. Lúcifer era muito poderoso. Ele era um dos seres que estavam mais próximos de Deus em todo o universo. Mas ele, de tão próximo que ele estava, chegou um momento em que ele disse assim, ó, eu quero me sentar no próprio trono. Eu desejo me sentar naquele trono. E ele começou a cobiçar isso em seu coração. Eu quero aquele lugar. Eu quero aquele lugar. E o que é que ele fez? Apocalipse capítulo 12 fala que chegou um momento em que houve guerra no céu. Agora pergunta, uma guerra se instala de vez, de uma hora para outra, ou precisa acontecer alguns processos para existir uma guerra? Precisa existir alguns processos para existir uma guerra. E o que aconteceu então no céu? Lúcifer começou a cogitar em seu coração o tomar o lugar de Deus. E ele começou a fazer o inverso para que ele foi criado. Ele foi criado para guardar a lei de Deus. Mas ele começou a dizer para os outros anjos que aquela lei não estava tão correta assim. E ele começou a partir de então a dizer coisas e a colocar o caráter de Deus em dúvida, em jogo. E a partir dali então, Deus ele teve que
suscitar diante dos anjos, mostrar para os anjos a verdadeira posição dele, mostrar perante ele todas as verdades que ali estavam, mas a Bíblia vai nos mostrar que mesmo Deus sendo um Deus bondoso, misericordioso, compassivo, clemente, longânimo, ainda assim, Lúcifer conseguiu colocar na mente dos outros anjos teorias e ideias tão erradas acerca desse Deus, que a Bíblia diz que Lúcifer conseguiu derrubar do céu um terço dos anjos, uma terça parte. Em números, se nós fôssemos colocar, digamos, se tivesse 1 bilhão de anjos, Lúcifer conseguiu levar ali cerca de 333 milhões de anjos junto com ele. Agora, quando ele fez isso, a humanidade já estava criada? Será? Ainda não. Deus então iria colocar em prática agora uma outra coisa, uma outra ideia que ele tinha em mente, que era o ser humano. Deus então passou a criar o ser humano. E Lúcifer viu tudo isso. Quando ele foi expulso do céu, ele não era mais chamado de Lúcifer em si. O nome dele agora era Satanás, que significa o inimigo, o opositor. E ele viu o ser humano sendo criado. E quando esses seres humanos foram criados, Lúcifer então pensou o seguinte: olha, no céu eu provei que não tinha como viver de acordo com o que Deus fala. Eu mostrei isso lá. Agora eu vou mostrar aqui nessa terra. Eu vou mostrar que as coisas que Deus fala, a lei de Deus, não tem como ser guardada. Eu vou provar isso. E quando ele veio a esta terra, ele entrou em uma serpente. Ele fez o primeiro trabalho de médium na história. Ele entrou em uma serpente e ele começou a falar com Eva. E ele disse: olha, é isso mesmo que Deus disse? Só que a palavra no original é como se ele fizesse assim: é isso mesmo? Isso não tem sentido. É isso que Deus está mandando você fazer? Não, isso aí não é bem assim. Então, ele colocou na mente de Eva que Deus falou aquilo, mas Deus era mentiroso. Ele disse que Deus era mentiroso. Não, Deus está dizendo isso para vocês, mas não é bem assim. Isso não vai acontecer. Então, ele colocou isso na mente de Adão e Eva. E Adão e Eva caíram, vocês lembram da história? Quando Adão e Eva caíram, pense comigo agora. Depois que houve a queda do homem, o que Deus tinha dito para o homem no Éden? Quem se lembra? Qual foi a ordem de Deus direta? O que o homem não podia fazer? Não podia comer da árvore da vida. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o homem não podia comer, mas o homem comeu. Agora que o homem comeu, necessariamente, aí eu me pergunto, foi só um fruto? Precisava tudo isso? Precisava acontecer tudo isso que nós vemos hoje? Era necessário tudo isso? Toda a miséria que nós vemos, toda a morte, toda a angústia, só por causa de um fruto? Quantas pessoas dizem assim, né? Ah, mas isso é injusto. Né? Isso é injusto. Deus, por causa de um fruto, hoje a gente vive tudo isso, toda essa miséria e tudo isso veio por causa de um fruto que ele desobedeceu. Sim, queridos, nós vamos pensar um pouco mais. Pare para pensar. Quão terrível foi aquele pecado de Adão. Por quê? Imagine só. No primeiro dia, quem se lembra o que Deus fez no primeiro dia quando ele criou a terra? O que Deus fez? Deus disse que haja luz. Quando ele disse haja luz, o que aconteceu? Houve luz. No segundo dia, quem lembra o que aconteceu? O que Deus disse? Alguém lembra o que aconteceu no segundo dia? Se não lembrar, pode olhar na Bíblia aí, mas se lembrar, pode falar. O que aconteceu? Separou as águas da terra? Ok. Da terra das águas. Ok. Ok. Terceiro dia. Luminar. Esse aí foi o quarto. O terceiro. Vocês não estão lembrando, não? Vamos olhar na Bíblia, Vamos olhar rapidinho. Para a gente entender quão terrível foi essa transgressão de Adão. Para a gente começar a perceber como Deus lida com isso. Olha só. Vamos ler juntos aqui. Ó. Gênesis capítulo 1, verso 2. Não, verso 3. Primeiro dia. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis 1, 3. Agora, olha só o verso 6. Disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Ok, esse foi o segundo dia. Verso 9. Ele diz,
e ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. Esse é o terceiro dia, quando Deus chama a terra e o mar, né? Agora, também no terceiro dia, o que acontece? Disse Deus, produza a terra, a erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. Agora, olha só, vamos só pegar esses 3 dias. Se você só analisar os 3 primeiros dias, a forma como Deus fez, ele fez assim todos os dias. Mas agora imagine que toda a criação, mesmo sendo inanimada, Deus diz, haja luz, e houve luz. Então Deus diz que a terra produz a erva que dê semente e árvore segundo a sua espécie. E a terra foi e obedeceu. Tudo que Deus falou aconteceu e era uma harmonia perfeita dentro de tudo que ele fez. Então veja, todo o poder que havia na terra, tudo que acontecia nos mares, toda a vida que começou a aparecer, veio de onde? Da palavra. Então preste atenção que quando Deus falou que a terra produza e a palavra foi emitida, aquela palavra foi até aquela terra e fez brotar vida. Então existe vida na palavra de Deus. Então quando Deus fala, aquilo verdadeiramente acontece. E aquela vida ali vem da palavra. Agora imagine, se você começa a perceber que tudo que Deus fala produz vida naquilo, porque a palavra de Deus é vida. Agora imagine que toda a criação, Deus fala e aquilo acontece. Deus fala, aquilo acontece. Deus agora chega para Adão e diz, Adão, você não deve comer desta árvore. Tudo está em harmonia. E a vida de Deus estava ali, né? A vida da palavra de Deus estava em harmonia com tudo aquilo. Então Deus diz, Adão, não faça isso. Quando ele falou para Adão não fazer isso, você percebe que a mesma palavra que ele disse, haja luz e houve luz, era a mesma palavra que ia fazer com que o próprio Adão não comesse, porque a própria palavra que disse para haver luz, fez com que houvesse luz. Adão precisava crer naquela palavra. Sim, Senhor, se o Senhor está dizendo, assim como o Senhor criou o sol, e o sol se mantém lá até hoje, eu também farei isso. Porém, agora imagine, depois de Deus falar com a terra, como se a terra, vamos dizer que agora a terra tem vida, só para a gente dar um exemplo. Deus diz, terra, faça isso, a terra, tudo bem, Senhor? Eu faço. E aí Deus diz para o sol, sol, você vai iluminar o dia, e a lua, você vai ficar na parte da noite. Vocês vão iluminar cada um o seu período, e vocês vão ter a rota de vocês, junto com as estrelas durante a noite também, cada um vai ter suas leis. E eles dizem, ok, Senhor, nós vamos fazer tudo isso. Então, toda a criação estava em harmonia, dizendo, ok, Senhor, que assim seja feita a tua vontade. Então Deus chega para Adão e diz, Adão, você não pode comer daquela árvore. E Adão chega na frente de Deus e fala assim, não, Senhor, eu vou fazer o que eu quero. O que está acontecendo quando ele diz isso? Quebra-se completamente o que é? A harmonia do planeta. Vocês conseguem perceber isso? Que maldade terrível isso. Porque se você tem todo o planeta em harmonia e o ser que Deus colocou para reger este planeta, Salmo capítulo 8 diz que ele deu glória, revestiu Adão de glória e majestade, coroou Adão. Adão era o rei, ou seja, ele que ia governar esta terra. E todos os seres disseram, assim seja, Senhor. Toda a criação aceitou. Mas o principal da criação disse, não farei isso. Então, ele era como se ele chegasse diante do Criador, olhasse para o Criador e dissesse, tu disseste isso, eu digo diferente, e eu farei diferente. Então, diante disso, como que haveria vida em Adão? Era possível? Não. Então, por isso que Deus disse, no dia que muitas vezes a gente olha para Deus e pensa assim, Deus é um Deus arbitrário, Ele manda você fazer uma coisa e se você não fizer, você morre. Não, Deus sempre é um salvador. Quando Ele diz, Adão, não come Adão, você consegue enxergar Deus agora como um salvador aí? Porque Ele está dizendo, Adão, não come daquela árvore, porque se você comer daquela árvore, a minha palavra criou vida em tudo isso aqui. Se você comer daquela árvore, você vai contra a minha palavra, e na minha palavra há vida. Se você comer daquela árvore, você vai sair do poder da minha palavra e você morrerá. Então, ele está dizendo, Adão, não faz isso, Adão. Não saia da vida. Mas Adão saiu.
E quando Adão saiu, todas as consequências do pecado desceram sobre a humanidade. Romanos capítulo 5 diz que a morte entrou no mundo pelo pecado. Então, o pecado abriu as portas para todas as misérias, para todas as mortes, para tudo que acontece. E por Deus ser um Deus santo, Deus não pode tolerar o pecado. Deus, por ser um Deus santo, Ele não tolera o pecado. O pecado é contra a natureza de Deus. Então, a partir do momento em que o ser humano se colocou nessa atitude de rebelião contra Deus, não havia mais possibilidade alguma do ser humano permanecer vivo para sempre. Então, qual foi a medida que teve que ser tomada para que o ser humano não perpetuasse a miséria para sempre? Deus disse: nós não podemos deixá-lo dentro do jardim do Éden. Porque se estes homens permanecerem dentro do jardim do Éden, eles vão perpetuar a miséria para sempre. Então imagina só uma pessoa com câncer, e o câncer vai aumentando e aumentando e aumentando e aumentando, e ela nunca vai morrer. Ela vai viver com câncer para sempre. Você consegue imaginar isso? E aquele câncer vai explodir e vai começar a sair sangue, mas ela não vai morrer. Ela vai ter que conviver com aquilo para sempre. Então Deus disse: não podemos deixar eles assim. Tira eles daí, para que eles não tenham mais acesso à árvore da vida. E Deus então colocou eles para fora. Só que, quando Deus disse: olha, você morrerá, se cumpriu o que Deus disse? Se cumpriu. Se cumpriu. Mas, no mesmo momento em que Adão e Eva cometeram aquele pecado, já havia, como diz o livro de Jó, Deus disse: eu achei um resgate. Alguém se colocou no meio. Alguém disse: eis aqui a mim. Então, o que aconteceu? Quando Adão e Eva trouxeram todas essas trevas para a humanidade, toda essa sorte que nós temos hoje de miséria, de pecado, de doença, de dor, de morte, alguém se colocou no meio. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, porque Jesus clamou daquela forma. Porque ele disse assim: Senhor, se possível, passe de mim este cálice. Por que Jesus disse isso? Porque, veja, quando Jesus esteve na terra, eu quero ler com vocês aqui Romanos capítulo 8, vamos ler juntos aqui, para a gente poder entender isso de forma ainda mais clara. Romanos capítulo 8, vamos ler juntos aqui. Romanos 8. Vejam que sensacional. Se vocês quiserem, peguem uma caneta agora, porque o que nós vamos falar aqui é muito profundo da palavra do Senhor. Nós vamos ler 4 versos aqui de Romanos capítulo 8, e nós vamos ver o verso 1, o verso 2, o verso 3 e o verso 4. Veja só o que a Bíblia diz em Romanos 8. Diz assim: ó, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ora, o que isso tem a ver com toda essa história que a gente acabou de contar? Vamos parar para pensar o seguinte, preste atenção. A Bíblia diz que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ora, o que significa essa lei do pecado que eu fui livrado? Eu fui livrado da lei do pecado e da morte. Vamos dar um exemplo aqui para vocês poderem entender. Veja só. Deus tem uma lei. Essa lei, a Bíblia fala que ela é eterna, no Salmo 19. Então imagine que essa lei está aqui em cima nesse momento. 2 tábuas de pedra, os 10 mandamentos estão aqui. Essa lei, ela não veio no Sinai. A Bíblia diz que ela é eterna. Então, agora imagine que essa lei está aqui e ela é colocada diante de você. Quando ela é colocada diante de você, digamos que você olhe para os 10 mandamentos e alguém te pergunte assim: olha, você merece entrar no céu? Aí você responde assim para a pessoa: mereço. Aí a pessoa pergunta: por que você merece entrar no céu? Aí você diz: não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquilo outro, eu sou uma boa pessoa, eu trabalho, eu faço isso, faço aquilo outro. Então a pessoa diz assim: olha, mas no Salmo capítulo 24 e no Salmo capítulo 15 diz que só pode entrar no céu quem tem mãos limpas e coração puro. Aí você diz assim: tá, mas como é que eu sei que eu tenho um coração puro? Aí ele vai te dizer: olha, vamos ver aqui se o seu coração é puro. Não matarás. Aí você diz: ah, não matarás, eu não mato, nunca matei ninguém, nunca tirei a vida de ninguém. Então eu estou tranquilo em relação a esse mandamento.
Só que aí Jesus, ele chega para você e diz assim, olha, todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão, este é réu de juízo. Então o que Jesus está querendo ensinar para a gente? Quando ele diz ali que vocês ouviram o que foi dito, não matarás, mas eu vou te dizer mais coisa agora. O que ele está dizendo? A lei é muito mais profunda, muito mais espiritual do que parece. Então Jesus está dizendo, olha, se você já olha para alguém e sente raiva no seu coração, mágoa, ódio de alguém, você é um assassino. É isso que Jesus está dizendo. E você não pode entrar no céu nunca, se qualquer vez na sua vida você já odiou alguém. Por quê? Porque a lei de Deus, ela vai projetar a luz dela sobre você e ela vai detectar. Esse aqui guarda rancor de pessoas. Essa pessoa aqui guarda mágoas. Essa pessoa aqui é isso, isso e isso. E a lei vai dizer isso e pronto. Aí você então agora imagina que você está diante da lei e você olha e fala assim, mas espera aí, como que eu vou me salvar então? Porque, de fato, eu pensava que eu não matava, mas agora eu estou começando a perceber que realmente eu já guardei rancor de pessoas, já fiz isso, já fiz aquilo, já tive rancor, ódio muitas vezes, já passava pelas pessoas, não queria nem falar porque eu tinha mágoa delas. E a lei disse, sim, de fato você fez isso. E você não pode entrar no céu, porque só pode entrar no céu quem tem mãos limpas e pureza de coração. Você não pode entrar. Aí a lei diz, mas não é só isso. A lei diz assim, ó, não furtarás. Aí você pensa, uau, eu nunca peguei nada de ninguém, nunca roubei nada de ninguém, então eu estou tranquilo em relação a esse mandamento. Aí a lei olha para você e diz assim, olha, mas eu vou lhe mostrar o que você faz. Você é um ladrão. Aí você fala assim, como? E a lei diz, olha, toda vez que você não dá tempo a Deus no seu dia a dia, você está roubando a Deus o tempo que Ele é devido. E aí, digamos que a lei evoca, digamos, né, para os jovens, as redes sociais. E a lei diz, olha quantas horas você passou no Facebook. Olha quantas horas você passou no Instagram. Olha quantas horas você passou no WhatsApp. E olha quantas horas você passou com Jesus Cristo. E a lei vai perguntar, então diante disso, eu lhe pergunto, você quer passar uma eternidade com Jesus Cristo? E é esse o tempo que você dá a Jesus Cristo no seu dia a dia? Não, você não pode entrar. E aí você começa a olhar o mandamento de uma forma muito mais ampla e muito mais abrangente do que você jamais imaginou na sua vida. E você diz, Senhor, mas de fato agora eu começo a me enxergar como um transgressor da lei. Só que você começa a perceber que essas transgressões da lei, você não consegue muitas vezes se sobrepor a elas. Você muitas vezes vai começar a perceber que você quer ser uma pessoa melhor, você sente que deve ser uma pessoa melhor, mas você não consegue. Por quê? Porque aquilo está dentro de você. Como então você vai ser liberto disso? Como você vai conseguir então entrar no céu e viver de acordo com essa lei aqui na terra? Como que isso é possível? Então, só tem uma maneira. Olha só, queridos, vamos ler novamente aqui o verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Para que a gente entenda isso de forma clara, nós precisamos detectar na Bíblia o que é a lei do pecado. Nós vamos ver o que é a lei do pecado. Olha o capítulo 7 de Romanos aí, no verso 21, verso 19, na verdade. Romanos capítulo 7, verso 19, diz assim, ó, porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros o quê? Outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo de onde, gente? Da lei do pecado que está nos meus membros. Então, olha o que está acontecendo. Você vê aqui em Romanos 7 um homem dizendo, eu até conheço a lei de Deus, eu até conheço os 10 mandamentos, só que quando eu começo a entender as minúcias dos mandamentos, como Davi disse, Senhor, abre meus olhos para poder contemplar as maravilhas da tua lei, ele começa a perceber que os mandamentos são tão amplos e vão tão no fundo do coração, que ele diz, eu não consigo, eu até tento fazer, eu até sei o que é correto, mas eu não consigo.
Quantas coisas já me ensinaram na igreja que eu não posso fazer, que eu não devo andar assim, que eu não devo fazer isso, tenho que tomar cuidado com isso, mas eu não consigo. Por quê, meus amados? O nome disso é lei do pecado. Ou seja, o pecado está como um general dentro de mim. Ele manda você fazer e você faz. Você não consegue se desvencilhar disso. O pecado dentro de você é uma lei. Então, por isso que ele diz, eu até tenho prazer na lei de Deus, eu entendo os 10 mandamentos, eu vejo que essa é a conduta correta. Só que quando eu destrincho isso na minha vida, eu não consigo. Eu não consigo ter domínio sobre a minha mente, eu não consigo ter domínio sobre o meu temperamento, eu não consigo ter domínio sobre as minhas atitudes, não consigo. Mas por que eu não consigo? Porque a Bíblia diz, porque eu vejo em meus membros outra lei que me prende, que é a lei do pecado. Aí então, qual é a única salvaguarda, qual é a única forma de eu ser liberto disso? Verso 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Jesus Cristo, ele veio, e aí eu quero voltar com vocês aqui para o capítulo 8. Olha só, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Queridos, nós temos duas formas de olhar os 10 mandamentos. O Emanuel vai entrar mais sobre isso já já. Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa. Existem duas formas diferentes de olhar para os 10 mandamentos. Existe a forma de olhar para os mandamentos em forma de ministério de morte, e você vai entender por que Jesus pediu para passar o cálice. E tem como olhar os 10 mandamentos em forma de vida, como ministério de vida. Como assim? Se você olhar para o Sinai, quando Deus disse ali, talvez a gente fale sobre isso em outro momento, mas quando Deus desceu no Sinai para entregar a lei, se você for observar, Deus disse assim, ó, se vocês permanecerem na minha aliança, vocês vão ser um reino de sacerdotes para mim. Só que quando ele falou isso, foi no capítulo 19 de Êxodo. Mas ele não tinha dado os 10 mandamentos ainda. Como é que ele vai dizer para você permanecer na aliança dele sem ter dado ainda a aliança? Sabe por que no capítulo 19 ele falou da aliança? Porque ele estava se referindo à aliança que ele fez com Abraão lá atrás, ao conceito eterno. Então ele falou, se vocês permanecerem no meu conceito eterno, vocês vão ser um reino de sacerdotes. E sabe como era o conceito de Deus com Abraão? Deus chegou para Abraão e falou assim, Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Só que Abraão não tinha filho. A esposa de Abraão era o quê? Era estéril. Aí Deus chegou e falou assim, Abraão, você vai ter um monte de filhos. Ele chamou Abraão para fora e disse assim, olha para a estrela, está vendo ali? Você consegue contar? Não consegue contar? Pois é assim que vai ser a sua descendência, você vai ter muitos filhos. Abraão poderia ter dito o quê? Não, Senhor, não. O Senhor pode até ser muito bom em querer dar filhos para alguém, mas não para mim, porque eu não posso ter filhos. Ele poderia ter dito ou não poderia ter dito isso? Poderia. Mas ele disse o quê? Não, 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 não. Foi isso que ele disse? Não. Ele disse assim, ó, amém, Senhor. Deus disse algo que era impossível. Aí, mas ele não falou assim, Deus, como assim você vai me dizer isso? Logo para mim, se fosse para o meu amigo ali, ó, meu amigo tem a esposa dele, eles são novos, eles podem sim ter filho, mas eu, Abraão, já velho, minha esposa estéril, o senhor vai chegar para mim e dizer que eu vou ter filhos? Mas essa não foi a atitude de Abraão. Abraão ouviu a palavra e disse, amém, Senhor, assim seja. Era isso que Deus disse quando ele desceu no Sinai e disse, se vocês permanecerem na minha aliança, e qual era a aliança? Eu falo e minha palavra cumpre. A aliança é essa. Como foi no Gênesis? Haja luz? Houve luz. Que a terra produziu a semente? A terra produziu. E como era a aliança que ele designou para descer no Sinai? Ele desceu no Sinai e disse assim, ó, minha palavra, olha para você e diz, não matarás. Qual é a sua resposta? Amém, Senhor. Porque se a sua palavra é criativa e fala, e aquilo acontece, ela cria, ela traz vida. Ora, se o Senhor está dizendo para mim, não matarás, isso é uma promessa. Assim como haja luz, houve luz, não matarás, não matarei. Percebe? Essa é a palavra criativa de Deus. Essa é a aliança completa que Deus desceu ali sobre o povo dele. Então, por isso que a vontade de Deus era, eu falo, você recebe minha palavra, e minha palavra dentro de você cumpre o que é para ser feito.
Então, por isso que olha o verso 3 agora de Romanos. Então, olha só, rapidinho, antes de entrar no verso 3. Você olha para os 10 mandamentos e você pensa, então eu devo olhar para os 10 mandamentos assim, Deus fala e eu faço. Não matarás, tá bom, Senhor, pode deixar comigo que eu não vou matar. Não, não é isso. Porque se for assim, é aí que eu vou ter a lei do meu entendimento, mas dentro de mim vai estar a lei do pecado. Porque eu vou olhar para os 10 mandamentos fora de mim. E eu vou olhar para aquela lei, como o povo no Sinai, vou olhar para aquela lei e vou dizer, tá bom, então eu vou fazer. Aí vai chegar no meio da semana, tá eu lá de novo, cometendo o mesmo pecado, cometendo o mesmo problema. Por quê? Porque a lei está fora de mim, está em tábuas de pedra. Eu olho para a lei, ela está fora, me dizendo o que eu devo fazer, mas eu não consigo, porque eu olho para ela fora de mim, não tem nada a ver comigo a lei ali. Isso é um ministério de morte. Agora, quando eu entendo que a lei é a palavra falada de Deus e a palavra de Deus cria o que Deus fala, o não matarás que antes eu olhava fora de mim, eu agora digo, amém, Senhor, que assim seja. E aquela palavra entra em mim, e assim como Deus disse, haja luz e houve luz, quando Deus falou, não matarás, dentro de mim a palavra não vai fazer eu matar. Então eu deixarei de ter ódio das pessoas que eu tinha antes, deixarei de ter rancor como eu tinha antes. E aquele ministério que antes era ministério de morte, a lei era a lei do pecado, passa-se a ser agora uma lei do Espírito de vida. Perceba que é os mesmos 10 mandamentos. Antes, os 10 mandamentos para ele era a lei do pecado, porque ele olhava e dentro dele só sentia vontade de fazer contra o que estava escrito. Agora, aquela lei que continua sendo a mesma lei, os 10 mandamentos, mas antes o que era a lei do pecado, passa-se agora a ser a lei do Espírito de vida. Porque em Hebreus capítulo 8, capítulo 10 fala que Deus agora escreve a lei no nosso coração. Quando você permite que a palavra entre em você, a palavra vai sendo escrita dentro de você. Então aquela lei que antes era difícil, era penoso, era ruim, era um negócio chato, passa-se a ser a sua própria vida. Entende? Então ocorre-se uma mudança, uma transformação, uma nova natureza quando você recebe essa palavra. Agora veja, olha o verso 3 de Romanos 8. Romanos capítulo 8, verso 3 diz assim, porquanto o que era impossível à lei, Romanos 8, verso 3, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Vamos entender esse verso. Olha só. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus fez enviando seu Filho. Olha só. Romanos 8,3. O que era impossível à lei? Porque ele está dizendo, aquilo que a lei não conseguia fazer, Deus fez, enviando seu Filho. Vamos entender isso. O que a lei não podia fazer? É muito simples. Imagine que esse todo aqui são os 10 mandamentos. Você olha para os 10 mandamentos aqui, você está vendo claramente, olha, não matarás, não adulterarás, não furtarás, tal. A lei, ela tem a função de lhe dizer o caminho. Olha, vá por aqui, não faça isso, não faça aquilo, faça isso, faça ou não faça. Esse é o propósito da lei. Agora, o que a lei não pode fazer? Digamos, ela disse, não matarás, mas você matou, falou mal de alguém, ou criou ódio, raiva, rancor, você fez isso. A lei pode dizer assim, rapaz, olha, você fez isso, mas está tudo bem, você está perdoado. A lei pode fazer isso? Nunca. A lei não pode fazer isso. A lei não pode justificar um pecador. Porque se a lei justificasse um pecador, essa lei seria o quê? Seria no mínimo nula, exatamente, inválida. Porque se ela diz não faça, mas se eu faço não tem consequência nenhuma, então isso aí o legislador. Agora, então a lei não justifica. Então agora imagine-se que nós estamos aqui diante da lei e a lei diz, você não pode entrar no céu, você não tem mãos limpas, você não tem um coração puro. E a minha função não é te salvar, não é te justificar, é mostrar quem você é. Essa é a minha função, eu não posso lhe justificar, senão eu seria contra mim mesma. Então a minha função é tirar você daqui e dizer, você não pode entrar no céu. Essa é a função da lei. Só que, agora imagine, você está diante da lei, a lei não pode te dar isso. Aí Romanos 8,3 fala, o que a lei não podia fazer, visto como estava enferma pela carne. O que significa isso? Não significa que a lei estava doente.
mas a carne estava doente. Quando ele fala que ela estava enferma pela carne, significa que a carne humana enfraqueceu tanto que a carne humana não conseguia mais guardar esta lei, não conseguia mais operar o que a lei dizia. Então, quando a Bíblia fala que a lei estava enferma pela carne e a lei não podia fazer mais algo pelo ser humano, a lei não podia dar mais vida para o ser humano, porque o ser humano não conseguia mais guardar a lei. Aí Deus falou, já que vocês não conseguem, eu enviarei meu filho com a carne que vocês têm. E quando Jesus Cristo veio para a nossa carne e viveu uma vida de perfeita obediência, a Bíblia diz que ele condenou o pecado onde? Na própria carne. Aí vem o verso 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Jesus Cristo, quando ele veio viveu em obediência a todos os mandamentos. Viveu uma vida perfeita, a ponto de, quando ele estava para ser suspenso na cruz, e aí onde a gente vai chegar agora na questão do cálice, pelo fato de ele ter sido perfeito em todos os pormenores da vida dele, ele pôde fazer algo chamado de, vamos usar uma palavra simples, troca. O que é essa troca? Nós chamamos isso de justificação imputada, ou seja, pelo fato de ele ter sido uma pessoa extremamente obediente a todos os reclamos da lei, o que Deus fez por mim e por você? Quando Jesus Cristo estava em Lucas capítulo 22, ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Que cálice é esse que Jesus estava se referindo? Vamos abrir nossa Bíblia em 2 versos para a gente finalizar, que é Salmo 75. E você vai entender agora o que ele estava clamando ali. Veja, Salmo capítulo 75, verso 8. Salmo 75, versículo 8. Diz assim, porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele, mas as escolhas dele, todos os ímpios da terra as sorverão e beberão. Então veja que a Bíblia fala que na mão de Deus há um cálice, e os ímpios dessa terra vão beber, vão sorver este cálice. E o que tem dentro do cálice? Veja que a Bíblia fala que é um cálice tinto, que o vinho desse cálice é tinto. O que tem lá? Apocalipse 14 diz, é o vinho da ira de Deus. Então, o que estava acontecendo com Jesus ali naquele momento, onde ele estava naquela tribulação ali? Ele sabia que ele viveu em obediência a todos os mandamentos, mas naquele momento, no capítulo 22, o que estava acontecendo com ele era que a vida dele completa de justiça teria que ser retirado dele e sobre ele teriam que ser colocadas a minha e a sua vida. Então Jesus teria que ser considerado como um transgressor, perfeitamente como eu e você somos. Então quando Jesus sabia disso, e ele sabia que para me salvar e salvar cada um de nós que estamos aqui, nossa vida de pecado teria que ser completamente colocada sobre ele, e ele teria que assumir de fato que ele fez, ele teria que tomar como sendo para si, dizendo, eu cometi isso. Como ele sabia disso, e ele fez isso por cada um de nós, o que é que quando ele olhou para o céu, ele começou a enxergar? O cálice da ira. Romanos 1,18 fala que a ira de Deus é declarada desde os céus. Então, quando Jesus Cristo teve essa noção de que de fato ele tomou os pecados para si, e a Bíblia chega a dizer que ele se tornou o próprio pecado, ele disse, Senhor, ele sabia o que estava naquele cálice. Só para você ter noção, o que tem naquele cálice ali? Veja, os ímpios, quando Jesus terminar a obra que ele tem feito pela humanidade, a Bíblia apresenta as pragas do Apocalipse. Essas pragas a Bíblia representa como sendo o quê? Taças sendo derramadas. Essas taças, tudo que está descrito ali naquelas taças, Jesus devia sentir pelo pecador. Porque se haverá pecadores que não vão passar por isso no final, é porque alguém já passou por isso. Então a Bíblia mostra que a primeira taça são úlceras malignas e perniciosas, dores terríveis. Jesus precisaria sentir essa dor, para que eu e você não precisasse. Então Jesus, quando ele olhou para o cálice, muitas pessoas pensam assim, não, ele pediu para passar o cálice porque ele estava prestes a ser, né? Eles iam bater em Jesus, eles iam furar Jesus, mas Jesus não estava pensando nisso. Ele estava pensando no que era pior, era muito pior, era extremamente pior.
O que era pior era o cálice que ia ser derramado desde o céu em cima dele. Ezequiel capítulo 22, a Bíblia fala, tem um texto que Deus fala assim, ó, assim como se ajunta a prata, o ferro, o estanho, o bronze, tudo junto na fornalha e assopra-se o fogo sobre eles para os fundir, assim eu ajuntarei todos vocês no meio de Jerusalém e soprarei sobre vós o fogo da minha ira. Então, a Bíblia apresenta uma ira de Deus muito pesada, muito forte, a ira de Deus contra o pecado. E Jesus olhou e disse, Pai, é isso que vem em cima de mim. E eu tomei os pecados deles. Mas naquele momento, a humanidade de Jesus Cristo esteve diante do Pai dizendo, Senhor, o que é isso que vai acontecer? Quando a realidade bateu em cima dele, do que era o cálice, ele disse, Senhor, se tiver alguma forma disso passar de mim, passa, Senhor, eu não quero passar por isso. Todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Ali era a humanidade de Jesus. E aí o que aconteceu? A ira de Deus. A Bíblia fala que um anjo desceu para ajudar Jesus. E ele foi fortalecido por esse anjo e ele foi até a cruz e a ira de Deus desceu completamente sobre o seu filho. Agora, o que eu quero mostrar para vocês, para finalizar, é que Romanos diz, o que a lei não podia fazer, Deus fez e Deus faz por cada um de nós. Deus até hoje ele faz isso. Ele pega os nossos pecados, as nossas transgressões e lança sobre Jesus. Mas não para a gente ficar pecando de novo e assim vai. Não. O verso 4 diz, para que a justiça da lei se cumpra em nós. Ou seja, para que a virtude da lei, a vida de Deus esteja dentro de nós. E eu quero finalizar com um texto, para passar para o Manuel, um texto que está aqui no Salmo 24, eu quero ler junto com vocês. Porque depois que ele sorveu o cálice, depois que ele fez tudo isso, a Bíblia apresenta outra cena. Olha essa cena. Esse salmo ele é conhecido desde a época da Reforma como o Salmo da Ascensão. E este salmo representa o momento em que Jesus Cristo, após sorver o cálice e morrer ali, passar ali 3 dias, né? E no terceiro dia ressuscitar, Jesus Cristo sobe aos céus, a Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou e subiu aos céus. Este salmo, desde a época de Lutero, era conhecido como o Salmo da Ascensão, que é o salmo onde mostra ali, pinceladamente, como foi essa chegada dele como um vencedor aos portais celestes. Veja só, Salmo 24, verso 7. Imagine-se o seguinte, Jesus Cristo sorveu o cálice, o que a lei não podia fazer, ele fez. Ele pagou a pena de cada um de nós para que nós estejamos diante de Deus justificados e aceitos diante de Deus. Ou seja, Deus olha para mim hoje e me aceita. E agora Jesus Cristo está diante dos portais celestes. Imagine que há os anjos sentinelas, imagine que ali é o portal e tem anjos na frente ali daqueles portais. E de repente, depois de eras e eras que eles estão ali, olha o que se ouve ali, verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí vem o verso 8. Imagine que aqueles anjos que estão ali nos portais perguntam, quem é este Rei da Glória? E vem a resposta, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. E aí vem a ordem novamente, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E aí vem a pergunta, quem é este Rei da Glória? E aí vem a resposta, o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Então, depois de Jesus Cristo subir ao céu, novamente tendo feito o que a lei não podia fazer, tomado os pecados da humanidade sobre ele, os meus pecados e os seus pecados, ele chega diante do céu e diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Agora pense que ali ele estava representando cada um de nós. E ao ele alçar a voz, os anjos junto com ele alçarem a voz, o que é que acontece? As portas do céu se abrem de pá em pá. E a Bíblia diz que ele assim, ele vai diretamente, em Hebreus 6, como precursor. Ou seja, ele abre a porta e vai na frente. Para quê? Para agora interceder. A Bíblia diz que ele vai se tornar um intercessor no santuário por causa dos nossos pecados. Para tirar os pecados da humanidade, para que haja nesta terra um povo que vive separado do pecado, para que então eles possam pregar em testemunho essa realidade para todas as nações. Então, queridos,
diante disso que nós estamos vendo, diante deste cálice, que daqui a pouco tempo, não sabemos se poucos meses, a humanidade passará por isso. Muitas pessoas que rejeitam Jesus Cristo, eles passarão pelas 7 pragas e haverá uma cena de terrível horror em todo o mundo. Mas a pergunta é, diante de tudo isso que Jesus fez e o que ele está disposto a fazer, por que ele fez essas coisas? Nós temos pelo menos 2 motivos. O primeiro motivo, Satanás no céu disse que Deus é injusto e Jesus precisava vindicar a honra de Deus diante do universo. Então, quando Jesus Cristo veio, ele mostrou para todo o universo que é possível sim guardar os mandamentos de Deus. Outro motivo. Qual é o outro motivo? Primeiro, a causa do universo está no jogo. E o segundo motivo foi por mim e por você. Por isso que ele veio. E ele está disposto a operar todo o poder do Evangelho naqueles que creem. E se nós cremos na palavra de Deus e em sua aliança, de que verdadeiramente tudo que ele falou, ele opera e vai operar em nós, nós veremos um grande milagre na nossa vida e nós venceremos todo o pecado e pregaremos a mensagem de Deus com grande poder nesses últimos dias. E assim virá o fim. E que Deus nos abençoe e que isso seja a realidade na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Bom, amigos, nós agradecemos a vossa presença, agradecemos a colaboração do Ivan, agradecemos a presença também do Senhor no meio de nós. Amanhã, à mesma hora, temos aqui encontro marcado também, às 4 da tarde, aqui neste mesmo museu, para continuarmos a perceber um pouco mais da vontade do Senhor para nós, a perceber um pouco mais do plano de Deus para nós. Isto é importante, amigos, muito importante. Penso que todos nós temos por objetivo viver para todo sempre. E o que o Senhor nos está a querer dar é uma pequena ajuda, um pequeno esclarecimento. Está-nos a ajudar nesse processo, nessa caminhada. Por isso é que nós vos convidamos a estar aqui, por isso é que nós vos ansiamos e oramos pela vossa presença aqui também. É da nossa vontade, como é óbvio, da vontade de Deus, que todos nós estejamos aqui aprendendo um pouco mais sobre a virtude de Deus e de Cristo. Desejo que tenham uma boa noite e amanhã nos encontramos à mesma hora. Obrigado.